Capítulo 9. O que o discípulo faz? Talvez você se surpreenda ao saber que Jesus não mandou que os seus discípulos fizessem muitas coisas. A sua visão de amar a Deus e ao próximo não era complicada. Mas as coisas que ele os mandou fazer são profundas e transformadoras quando colocadas em prática. Vamos começar com o ponto mais importante de se ser um discípulo. Discípulos amam a Deus, ao próximo e uns aos outros. Já sabemos como Jesus recapitulou uma vida dedicada a Deus. Os maiores mandamentos eram: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Jesus fez isso. Disse aos seus discípulos: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. João 14, 31. Como é que Jesus demonstrou que amava a Deus, seu Pai? Ele obedeceu a Deus. Cumpriu o plano de Deus para si. Também lhes disse: como o Pai me amou, também eu amei vocês. João 15, 9. Jesus pediu aos seus discípulos que fizessem o mesmo, como ficou esclarecido nos seus comentários referentes aos dois maiores mandamentos. Jesus foi mais além ao se dar como exemplo. Disse aos discípulos que amassem uns aos outros como ele os amou. Ao fazerem isso, estariam obedecendo a Jesus e agradando a Deus. Disse-lhes: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. João 15, 13 a 17. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. O amor a Deus e o amor um pelos outros são, segundo Jesus, as marcas fundamentais e indispensáveis dos seus discípulos. Jesus não considerava estes dois mandamentos contraditórios de jeito nenhum. Não existe tensão neles. São duas faces da mesma moeda. São inseparáveis. Mas como é que amamos as pessoas? A maior expressão é dar a própria vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Foi o que Jesus fez por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 7 a 8. Fora esta expressão máxima, eu não consigo me lembrar de uma descrição melhor do que a de 1 Coríntios 13, 4 a 7. Diz tudo o que precisa ser dito. Seguem as características do amor, provenientes dessa passagem. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor não insiste nos seus interesses, o amor não se irrita, o amor não fica ressentido, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Geralmente os tópicos desta lista são encontrados em cartões do Dia dos Namorados ou de uma festa romântica. Tudo bem, precisamos amar o nosso cônjuge ou aquela pessoa com quem talvez nos casemos. Mas 1 Coríntios 13, 4 a 7 não trata bem de romance. É assim que devemos tratar as pessoas, de um modo geral. Quer elas reconheçam como amor, quer não, é irrelevante. Deus verá e saberá.
Precisamos ler algumas dessas frases em contexto com outras frases da lista. Por exemplo, o amor tudo crê precisa equilibrar-se com o amor se regozija com a verdade. Não podemos isolar o amor tudo crê e concluir que o amor crê em ensinamentos falsos ou maléficos. Da mesma forma, o amor tudo espera não se refere a esperar que algo ruim aconteça com alguém, mas, em geral, a lista é de fácil compreensão. É um desafio diário a ser vivido. Mais um ponto antes de prosseguirmos. É crucial entendermos que, basicamente, tudo o que se segue quanto ao significado do discipulado deriva-se do primeiro mandamento de Jesus. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Amar uns aos outros, amar as pessoas, é o ponto central de orientação para o resto das coisas que os discípulos fazem. Orar, jejuar, doar, confraternizar, etc. Todas são expressões desse mandamento fundamental. Os discípulos cuidam uns dos outros. Este elemento do discipulado é fruto do amor um pelos outros. Cuidar uns dos outros significa participar de e cultivar comunidade. À medida que mais pessoas passaram a acatar o Evangelho nos dias que sucederam Pentecostes, Atos 2, 1 a 4, elas se tornaram parte de uma comunidade que se expandia e viria a ser conhecida como a Igreja, no caso deles, em Jerusalém. No Novo Testamento, esse termo não se referia a um edifício nem a uma organização oficial. O Novo Testamento nos conta que a igreja em Jerusalém era notoriamente pobre. Eles não contavam com um prédio onde congregar, e haviam milhares de crentes novos, de acordo com Atos 2, 41, 47 e capítulo 5, 14. Não possuíam nenhum estatuto jurídico, de modo que eram perseguidos, Atos 3, de 11 a capítulo 4, 31 e capítulo 5, 17 a 42. Se a igreja não se tratava de um prédio, nem de uma organização como estatuto jurídico, o que significava então? Como é que os seguidores de Jesus se sustentavam? Eles formaram uma comunidade unida e abnegada. Com muita frequência, usamos a palavra comunidade nas igrejas modernas para descrever o que se assemelha a um grupo de pessoas que compartilham um determinado interesse, como fãs de um time esportivo ou defensores mútuos de uma boa causa. Mas isso não se compara à comunidade do Novo Testamento. A igreja comunitária do Novo Testamento era uma família. Qual é a diferença entre uma família e um grupo de pessoas que se vinculam por causa de um interesse mútuo? Muitos aspectos. Você supõe que alguém lhe daria dinheiro para pagar o seu aluguel ou compras só porque são torcedores do mesmo time de futebol? Você supõe que alguém lhe desse um emprego ou consertasse o seu carro só porque vocês votaram na mesma pessoa? Ou correram juntos na maratona de 5 milhas com o objetivo de angariar fundos por uma causa? É claro que não. Mas você contaria com a ajuda dos membros da sua família. Ou pelo menos é assim que a família, relacionamentos de sangue, deve funcionar. A igreja era assim. Repare só de relance. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 41 a 47. Essa passagem não descreve comunismo nem socialismo. Não descreve nenhum sistema político. Não há nada nela mencionando um governo ou um Estado direcionando ou utilizando de coerção para obter o comportamento que você observa. Era inteiramente voluntário. O trecho descreve o comportamento de uma família saudável e normal. As famílias atendem às necessidades de seus membros.
mas calhou desta ter milhares de pessoas. Este é um retrato do que os discípulos fazem. Eles cultivam a comunidade, amam uns aos outros e se apoiam como uma família, compartilhando recursos. Para alguns crentes, isso talvez signifique dinheiro, para outros, tempo, assistência ou habilidade. De forma básica, a comunidade faz o que precisa fazer para aqueles que fazem parte dela. Você talvez se pergunte, com tanta gente envolvida, como é que essa comunidade toda se conhecia? Os crentes se encontravam no templo e geralmente criavam conflito com os líderes judeus, mas era proveitoso para o evangelho, e se reuniam de casa em casa. Atos 2, 46 e capítulo 5, 42. O que significa que a igreja em Jerusalém, a comunidade cristã original, na realidade era uma rede de pequenas comunidades. As pessoas, em menor número dentro da comunidade, eram a linha de frente de apoio e reconhecimento de novos crentes. Essas comunidades eram os pontos de entrada para novos crentes. A comunidade cristã era para as pessoas que já haviam acatado o evangelho. Cada comunidade participava do discipulado de seus membros e, de certa forma, dos crentes na comunidade mais ampla. Como é que se visualiza isso? Geralmente, o primeiro passo era o de batizar os novos crentes. Atos 2, 41, 8, 12 a 13, capítulo 10, 47 a 48 e 16, 15. O batismo era um ato público, observado por testemunhas, outros membros da comunidade, para se identificar com Jesus e com seus seguidores. Tinha vários significados, entre eles que os seus pecados foram perdoados por causa da obra de Jesus na cruz e que você agora tinha uma vida nova. Romanos 6, 1 a 4 e 2 Coríntios 5, 17. O batismo era o primeiro passo para ingressar na vida da comunidade. As pessoas batizadas reconheciam sua fé em Jesus e as testemunhas reconheciam o compromisso. Quando as comunidades de cristãos se encontravam, descobriam carências. Se conseguissem atender às necessidades das pessoas nas comunidades menores, o faziam. Isso permitia que os cristãos, atendendo às necessidades, imitassem Jesus. Aqueles que recebiam a ajuda aprendiam em tempo real a viver como Jesus. Quando as necessidades eram maiores do que as condições da comunidade menor de supri-las, a família mais ampla dos cristãos se fazia presente para ajudar. Foi para essa coordenação mais extensa de ministração que os apóstolos, os discípulos originais de Jesus, que eram os líderes da igreja inexperiente de Jerusalém, apontaram ajudantes, diáconos, para organizar a distribuição diária, por certo, de comida, pela comunidade inteira. Atos 6, de 1 a 7. Uma das práticas da igreja primitiva nesse sentido era comemorar uma festa conectada à lembrança da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 17 a 34. A Santa Ceia era uma solenização memorial da última ceia, quando Jesus disse aos discípulos que o seu corpo e sangue seriam em breve entregues por eles. Jesus lhes disse que a entrega de sua vida cumpria a nova aliança, Lucas 22, 20. A descrição da festa na Santa Ceia diz o mesmo, 1 Coríntios 11, 25. A Santa Ceia era um meio de recordar o que Jesus fez. Jesus disse aos seus discípulos para celebrá-la em memória de mim, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Era mais uma forma de garantir que os pobres da comunidade fossem bem cuidados. Os discípulos se confraternizam. Confraternização é uma palavra do Novo Testamento que descreve a atividade da comunidade que cria. Cuidar uns dos outros faz parte da confraternização bíblica. Quando aqueles que creem se reúnem, as necessidades são discernidas e atendidas. Dito isso, precisamos de um curto debate sobre confraternização para determinarmos o que mais os discípulos fazem. Muitos cristãos hoje em dia comparam confraternização com divertimento em conjunto. É claro que divertir-se em conjunto fortalece os relacionamentos. Desfrutar da companhia de outras pessoas edifica os vínculos. Mas isso não é confraternização bíblica de verdade, no sentido de nos tornarmos discípulos. A diferença principal entre divertimento em conjunto e confraternização bíblica é que a confraternização não envolve apenas passarmos um tempo juntos.
é algo bem mais intencional. O objetivo da confraternização é o de, no final das contas, nos tornarmos uma só mente junto a Jesus, a fim de que possamos ter a mente dele em nós. Ou seja, o objetivo da confraternização é o discipulado. Alguns versículos de Filipenses captam bem a ideia. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 1-2 e 5. O que significa ter a mente de Cristo e em seguida ter o mesmo pensamento, uma só mente, como uma comunidade de crentes? Significa que todo mundo crê na mesma coisa, até nos mínimos detalhes? Não. A Bíblia fala de unidade, não uniformidade. Uma maneira melhor de se entender pensar a mesma coisa é que todo membro da comunidade possui o mesmo objetivo, ser igual a Jesus. O alvo é harmonia, não unanimidade, ao buscarmos a semelhança de Cristo e a vida juntos em comunidade como crentes. As comunidades de crentes primitivas se envolviam em várias atividades para concretizar esse objetivo. Eles oravam, jejuavam, adoravam e estudavam as Escrituras. Já que os discípulos podem conduzir tais atividades individualmente ou em conjunto, falarei de cada uma separadamente conforme prosseguimos. Os discípulos oram. Em termos bem simples, orar é conversar com Deus. Mas isso precisa ser esclarecido. Deus já não sabe o que estamos pensando? Sabe sim. Então por que orar? Oração não serve para informar Deus. Oração é uma forma de mostrarmos a Deus e a outros que dependemos dele. É uma forma de expressarmos que queremos que Deus haja, que não estamos confiando em nós mesmos, ou que não conseguimos encontrar a solução sozinhos. A oração fomenta a nossa sensação de só dependermos de Deus e só nos sentirmos seguros nele. Assim sendo, a oração é a adoração. O mesmo se aplica à oração em grupos. Em Lucas 11, 1, os discípulos, ao se referirem a João Batista e a seus seguidores, perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, da mesma forma que João ensinou aos seus discípulos. A resposta de Jesus foi a atual e famosa oração do Pai Nosso, Lucas 11, 2-4, e comparar com Mateus, capítulo 6, versos 9-15. É importante notar que Jesus não disse aos discípulos quais palavras eles deviam usar na oração do Pai Nosso. Antes, disse-lhes que orassem assim, Mateus 9:9. Ele estava oferecendo um modelo. Não precisamos aplicar fórmulas nem palavras especiais para conversarmos com Deus. Simplesmente converse com Deus. Mais uma coisa, a oração jamais deve ser feita para a pessoa se mostrar. Lucas 18, 9-14. Não há nada na oração do Pai Nosso que Deus já não saiba. De novo, a oração não tem nada a ver com preenchermos as lacunas no conhecimento de Deus. Ao contrário, a oração do Pai Nosso é guarnecida de elementos como a adoração e a honra a Deus, honrado seja o teu nome, a obediência à vontade de Deus, seja feita a tua vontade, perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos outros, e pedidos de libertação da tentação e do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é designada para alinharmos o nosso coração ao senhorio de Deus em nossas vidas e criar uma atitude de dependência dele. A Bíblia está repleta de orações, tanto individuais quanto coletivas. Se você as ler, vai aprender que a oração também é um meio pelo qual conseguimos despejar os nossos sentimentos em Deus, raiva, tristeza, amor e etc. Deus não aprende nada quando fazemos isso. Aprendemos a nos submeter a Ele, confiando que Ele é bom e sabe tudo, e pedindo ajuda a Deus.
Jesus disse que Deus responde mesmo no contexto mais amplo da sua sábia vontade. Ou seja, as respostas de Deus nem sempre coincidem com o que queremos, mas Ele sabe de tudo o que está se passando no curso de toda a experiência e comportamento humanos e está efetuando o seu maior plano. Deus também pode atendê-lo de forma inesperada. As orações da Bíblia não são egocêntricas. A maioria dos seus conteúdos focam em abençoar os outros ou pedir a misericórdia de Deus pelos outros. As cartas de Paulo habitualmente incluem orações pelos recipientes. Nem sempre, aliás, quase nunca, a oração representa a expressão das nossas próprias necessidades e desejos. Jesus orava com frequência. Ele observava o seu próprio ensinamento de que a oração precisa ser persistente. Colossenses 4, 2-6 e Lucas 18, 1-8. Nem todas as orações de Jesus foram atendidas, o que para ele foi aceitável, já que estava mais interessado em que a vontade de Deus fosse realizada. Mateus 26, 36-46. Eis um bom lembrete com relação à oração. Jesus ensinou que Deus responderia quando orássemos. Lucas 11, 9-13. Mas não podemos presumir que Deus responderia se fôssemos desobedientes a Ele ou não vivêssemos de acordo com sua vontade. Tiago 4:3, 1 João 3:22 e capítulo 5, versículo 14. Os discípulos jejuam. É possível que o jejum não seja bem conhecido entre os leitores. Geralmente, jejuar significa abster-se de algo. Jejuar da comida significa não comer. Este é o tipo de jejum mais prevalente na Bíblia, mas nem sempre. Jesus jejuava, Mateus 4:2. Ele deduziu que os discípulos seguiriam seu exemplo e os advertiu que não fossem hipócritas quando jejuassem, Mateus 6, 16-18. O jejum não existe para você atrair atenção para si mesmo. É entre você e Deus. O jejum não se aplica meramente à abstinência da comida. Você pode jejuar de todo tipo de coisa da maneira que quiser. Jesus não estava recomendando uma estratégia para emagrecer. Ele tinha outra coisa em mente quando jejuava e falava do jejum. Embora a Bíblia contenha muitos exemplos de jejuns, as regras não são específicas. Paulo observou que pessoas casadas podem jejuar do sexo, 1 Coríntios 7, 1-5, para devotar atenção especial à questão da oração. Mas por que fazê-lo? As palavras de Paulo em 1 Coríntios 7, 5, explicando por que um casal pode abster-se do sexo durante um período, nos dão uma indicação. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. O jejum é uma prática espiritual designada a nos ajudar a focalizar na oração. Como é que isso acontece? Quem sabe um exemplo ajude. Se você decidir jejuar de comida por um dia, toda vez que ficar com fome, se lembrará de orar. O seu jejum é um alarme e direciona a sua atenção para o motivo que o levou a decidir jejuar. Uma outra maneira de pensar sobre o jejum é perguntando o que nos distrai da oração, ou, de um modo mais generalizado, do nosso caminhar com Deus. A resposta pode ser os nossos telefones, a televisão ou até um passatempo. Tudo isso podemos deixar de lado por um tempo, jejuar, para trazermos as nossas mentes de volta para Deus e para a oração. As comunidades da igreja primitiva jejuavam para se concentrarem coletivamente na oração. Atos 13, de 1-3 e 14, 23. No Antigo Testamento, o jejum comunitário também era uma forma de demonstrar tristeza coletiva pelo pecado e arrependimento. Jeremias 36, 6 e Joel 2, 12. Os discípulos adoram. Você talvez considere fácil definir ou compreender a adoração. Bom, é e não é. Com muita frequência, nós equiparamos a adoração com o que acontece em um culto da igreja, principalmente a música. Isso não é adoração, pelo menos em termos da definição bíblica, embora a música e o cântico fizessem parte das reuniões cristãs. Efésios 5:19 e Colossenses 3:16. Uma outra propensão da nossa cultura é achar que a adoração é um sentimento místico ou uma experiência introspectiva. Isso também não é adoração. Existem várias passagens que podemos avaliar, mas vamos evidenciar duas delas.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Nós já descrevemos a primeira passagem na nossa conversa sobre viver uma vida santa. Como é que você adora a Deus? Vive como Jesus viveu. Não se conforma com o mundo, com seus valores e atividades autossatisfatórias. Isso sim é adoração. A verdadeira adoração é uma questão do coração. A segunda passagem é interessante por uma razão específica. Jesus disse àquela mulher que Deus busca pessoas para adorá-lo. Assim sendo, a adoração não é algo que se inicia conosco. Somos convidados para responder à bondade e ao amor de Deus. Como e quando o fazemos varia. Podemos fazê-lo individualmente, com ou sem música, dentro ou fora de um culto na igreja. Também podemos fazê-lo de forma corporativa, em comunhão com outros irmãos. Quando aqueles que creem se reúnem em confraternização, estimulam uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24-25. Ou seja, eles incentivam uns aos outros à adoração espiritual, imitando Jesus. Louvam a Deus por sua bondade e presença providencial em suas vidas. Atos 2, 46-47 e Tiago 5, 13. O louvor incluía cânticos e fazer melodia. Mateus 26, 30, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Mas estava inequivocamente vinculado à vida santa, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 10-11. Não podemos esquecer que a nossa adoração espiritual a Deus está intrinsecamente vinculada à nossa maneira de viver. Romanos 12, 1-2. Não se trata de uma experiência que dura 30 minutos em casa ou na igreja, mas sim de uma vida orientada por e direcionada a Deus. Os discípulos confessam seus pecados e aceitam o perdão de Deus. Uma das coisas que os discípulos precisam encarar logo que iniciam as suas jornadas como seguidores de Jesus é que vão fracassar. Nenhum de nós é isento de pecado como Jesus o foi. 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 21-22 e 1 João 3, 5. E nem aspiramos a sê-lo. A Bíblia deixa esse ponto claro. Os discípulos pecaram, Marcos 14, 30, 68, 72. Um deles, João, escreveu quando já estava mais velho: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 7-10. É maravilhoso saber, portanto, que a nossa participação na família de Deus não depende de esforço próprio. As nossas boas obras não posicionam Deus como nosso devedor. Ele não nos deve a vida eterna, em decorrência de qualquer mérito que suponhamos ser obtido. O nosso desempenho, ou a nossa falta dele, não o afastou de nós. Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Consequentemente, precisamos nos lembrar que, já que a salvação nunca foi obtida por perfeição moral, também não pode ser perdida por causa da imperfeição moral. Dada a nossa imperfeição, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa se manter concentrado na bondade e no amor de Deus.
Leia novamente a passagem na carta de João. Ela nos diz exatamente o que fazer quando ficamos em falta com Deus. Quer fazendo algo que não seja consistente com a forma de imitarmos Jesus, ou deixando de fazer algo que seja consistente com sermos semelhantes a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando pecamos e fracassamos, é necessário reconhecer o que fizemos. Confissão é isso. Não nos escondemos, não nos desculpamos, nem racionalizamos o nosso pecado. Deus quer que o admitamos. Por quê? Porque precisamos ser humilhados. Precisamos nos lembrar que a salvação tem a ver com o que outra pessoa, Jesus, fez por nós, não o que merecemos. A confissão reconhece que somos filhos de Deus por causa de Jesus. Podemos ter certeza de que o nosso pecado não nos separará de Deus. Nós não seremos expulsos da família. Romanos 8, 31 a 39. Deus sabia, antes de acatarmos o Evangelho, que tínhamos muitas falhas. Isso não surpreende. Não muda nada do que Ele sente em relação a nós. Uma pergunta óbvia, então, é: por que nos preocuparmos com o pecado? Os discípulos do Novo Testamento encararam essa mesma atitude nas pessoas. O apóstolo Paulo expôs esse assunto em sua carta aos cristãos em Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6, de 1 a 2 e versículos 12 a 16. Note bem o que a Bíblia não diz. Deus me livre, não peque, senão Deus não vai mais amá-lo. Antes, a preocupação é o retorno à escravatura da autodestruição. Portanto, por um lado, vamos pecar, mas por outro, devemos evitar fazê-lo. Paulo conhecia bem esse ponto de contenção, Romanos 7, 7 a 25. Mesmo assim, foi um seguidor extraordinário de Jesus. O Novo Testamento nos alerta muitas vezes que existe uma guerra dentro de nós. Os nossos corações querem seguir Jesus, mas o nosso lado imperfeito quer autossatisfação e preeminência na nossa maneira de viver. 1 Pedro 2,11, Tiago 4,1. Ao procurarmos seguir a Jesus é uma boa ideia, como diz o ditado, manter as contas pagas com Deus. O conceito é de que quando falharmos, estejamos prontos para confessar e agradecer a Deus pelo seu perdão. Devemos nos lembrar do quanto nosso pecado custou a Jesus e continuar a lhe seguir em amor leal, gratos por ele ter ido à cruz enquanto ainda éramos pecadores, Romanos 5,8, para que pudéssemos ser seus irmãos e irmãs. Os discípulos estudam a Bíblia. Na igreja primitiva, os cristãos escutavam os ensinamentos dos apóstolos e estudavam as Escrituras. Paulo e outros apóstolos missionários faziam o mesmo quando fundavam igrejas em outras localidades. Este era o método mais comum de se apresentar a Bíblia na era do Novo Testamento, porque as pessoas, em sua maioria, não possuíam suas próprias cópias da Bíblia. Muitos cristãos não conseguiam nem ler. Embora participemos de uma cultura alfabetizada e tenhamos acesso à Bíblia, podemos nos beneficiar do aprendizado comunitário. Para seguirmos Jesus, é necessário que aprendamos a palavra de Deus. Senão, como é que aprenderemos a respeito do pecado, comportamentos e atitudes a serem evitados, e da vida cheia do Espírito, como nos comportarmos? As Escrituras nos ensinam que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Quando passamos a fazer parte da família de Deus por meio da fé no Evangelho, o Espírito habita em nós. 1 Coríntios 3, 16 a 17 e outras passagens. E nos ajuda a vivermos vidas produtivas. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 18 a 24. Os discípulos aprendem e vivem a palavra de Deus em suas vidas. Foi assim que Jesus mostrou que amava a Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. A comunidade nos provê uma boa ajuda para fazermos isso. Em uma comunidade, entramos em contato com cristãos maduros que já seguem Jesus há muitos anos. Podemos aprender de que maneira suas vidas mudaram quando aprenderam a se despojar do velho e se revestir do novo. Podemos nos achegar a eles para encorajamento quando encaramos dificuldades ao buscarmos nos assemelhar a Jesus. Eles podem nos fazer lembrar do amor e do perdão de Deus. Eles entendem, já que todo cristão tem dificuldade de se afastar do pecado e fazer o que é certo. 1 João 1, 5 a 10. Até os apóstolos combatiam o pecado e se esforçavam para fazer o certo. Romanos 7, 7 a 25 e Gálatas 2, 11 a 14. Comunidade significa responsabilidade, empatia e encorajamento à medida que procuramos ser mais conformes ao exemplo de Jesus. Os discípulos sofrem. Esse elemento talvez o surpreenda, mas o Novo Testamento o deixa bem claro. Jesus disse a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 18 a 20. É nesse ponto que a lealdade que crê é testada mesmo. Uma coisa é aprender que precisamos mudar a nossa maneira de viver. E outra, bem diferente, é seguir Jesus e padecer por isso. Os apóstolos sofreram ao seguirem Jesus, Atos 5:41 e outras passagens. Apegar-se à fé é um tema que permeia o Novo Testamento, Romanos 8, 17 a 18 e outras passagens. Pedro, um dos 12 discípulos originais, viu Jesus sofrer e ser preso por sua fé, Atos 12, 1 a 19. Ele escreveu aos outros cristãos que haviam se deslocado e se dispersado pela perseguição. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o juriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 20 a 23. Para suportar o sofrimento,
É preciso que nós nos lembremos que o Evangelho não promete vida fácil, e sim um lugar eterno na família de Deus, na vida que está por vir. Este mundo não é o nosso lar verdadeiro. Discípulos fazem mais discípulos. Embora amar a Deus, ao nosso próximo e uns aos outros seja o aspecto mais importante de sermos discípulos, a tarefa mais importante a cumprirmos é fazer outros discípulos. Esse foi o dever que Jesus incumbiu aos seus discípulos logo antes de ascender ao céu. Por isso se chama a Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Fazei discípulos de todas as nações. Esta é uma grande porção da história da Bíblia. A autoridade dos poderes sobrenaturais que haviam escravizado as nações foi removida. Deus agora quer que os seus filhos, seus sócios, discípulos do seu Filho Jesus, espalhem a boa notícia do Evangelho em toda parte. Deus quer o máximo possível de pessoas na sua família. A nossa tarefa é de contar as boas notícias, viver o Evangelho diante das pessoas, trazê-las para a família de Deus e ensiná-las a fazer o mesmo. Como é que fazemos isso? Compartilhamos a nossa fé, como viemos a crer no Evangelho. É impressionantemente simples. Em primeiro lugar, conte para as pessoas sobre a sua vida antes de crer no Evangelho e acatar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. As pessoas gostam de ouvir histórias, principalmente a respeito de outras pessoas. Por quê? Há sempre um tópico na história de alguém que se conecta com a nossa própria história. Quando você fala da sua vida antes de compreender o Evangelho, algum detalhe da sua vida será reconhecido pela pessoa com quem você está conversando. E talvez uma grande porta do conteúdo da sua história se conectará a elas. Segundo, conte a elas por que o momento em que ouviu e creu no Evangelho foi crítico para você. Geralmente envolve o perdão dos nossos pecados. É maravilhoso, apesar de tudo que fizemos a nós mesmos e a outros, Deus continuar a nos amar e a nos querer tanto, a ponto de nos oferecer a salvação. Em seguida, compartilhe a história de Deus enviando o seu Filho para que fôssemos perdoados e tivéssemos a vida eterna com Ele. Exatamente o que Deus sempre quis desde o início. Terceiro, conte para as pessoas sobre o impacto que a sua crença no Evangelho e a aceitação do perdão teve na sua vida. Conte a elas o que significa conhecer o perdão, o amor e a promessa de vida eterna provindos de Deus. Diga-lhes o quanto a sua perspectiva de quem você é e por que está aqui foi modificada. Confesse para elas como acatar o Evangelho o transformou. Algumas pessoas talvez queiram ver a prova de um coração transformado. Isso é normal e uma oportunidade para você imitar Jesus. É uma das razões mais importantes de se viver uma vida santa. Jesus amou e serviu as pessoas. As pessoas querem ser amadas e buscam autenticidade nos outros. Responder às pessoas da mesma forma que Jesus o faria é importante. Nem todos crerão no Evangelho quando você o compartilhar com eles e tratá-los da mesma forma que Jesus o faria. Mas muitos vão. Sumário de termos sobrenaturais. A Bíblia nos apresenta uma variedade de termos para aqueles seres que habitam no mundo espiritual. A tradição cristã sempre funde esses termos, criando confusão. Eu devotei grande parte da minha carreira acadêmica a estas questões e gostaria de convidar qualquer pessoa interessada em assuntos referentes a anjos, Satanás e espíritos malignos a ler, na seguinte ordem: Sobrenatural, o que a Bíblia ensina sobre o mundo invisível e por que isso é tão importante. A esfera invisível, recuperando a visão global sobrenatural da Bíblia. Anjos, o que a Bíblia verdadeiramente diz a respeito das hostes celestiais de Deus. Demônios, o que a Bíblia verdadeiramente diz a respeito dos poderes das trevas. O primeiro livro é como este:
não se aplica para um debate acadêmico. Os outros 3 são, por natureza, acadêmicos, vários rodapés e muitos detalhes. Existem milhares de anotações e referências nestes livros extraídos de materiais de estudiosos que defendem o conteúdo. No momento, talvez seja interessante revisar ou sumarizar o mundo sobrenatural mencionado na nossa apresentação da história da Bíblia. A Bíblia nos ensina que existe um mundo invisível, um mundo de seres espirituais. Estes seres, por natureza, não têm corpo, embora consigam adotar uma forma física. O mundo espiritual é sobrenatural, ou seja, de natureza diferente do mundo físico e além do sobrenatural e do físico. Deus é membro do mundo espiritual, mas é superior a ele por tê-lo criado. Só Deus não foi criado e só ele é eterno. Ele criou todos os outros seres espirituais que habitam no mundo espiritual, da mesma forma que criou toda a vida no mundo que conhecemos, isto é, no mundo físico, material. A Bíblia se utiliza de vários termos para descrever os membros do mundo espiritual. Romanos 8, 38, 1 Pedro 3, 22. Eu introduzi alguns neste livro. Alguns destes termos são descrições de cargos, formas de explicar o que um espírito faz. Por exemplo, o termo anjo significa mensageiro. Dito isto, na cultura greco-romana do Novo Testamento, anjo também se tornou o termo para qualquer membro das hostes celestiais que não se rebelaram contra Deus. O termo demônio virou um rótulo para todos os que se rebelaram, apesar de demônio ter uma variedade de significados na antiguidade. A frase descritiva filhos de Deus é um termo de família que nos faz lembrar que Deus é o Pai, Criador, dos seres espirituais. Só que este termo significa mais do que isso. Eu exploro a frase a fundo nos livros Sobrenatural e A Esfera Invisível. Filhos de Deus se referem a um alto escalão na força de trabalho de Deus. Provém de uma linguagem da antiguidade em que os filhos do rei recebiam altas posições de responsabilidades. Na história bíblica, os filhos de Deus ficaram incumbidos de reger as nações que Deus havia julgado em Babel, um trabalho mais importante do que a mera entrega de mensagens, tarefa de anjos. No início, todos os membros do mundo espiritual eram leais a Deus, mas nem tudo permaneceu assim. Como lemos neste livro, Deus compartilhou as suas qualidades com os membros do mundo espiritual ao criá-los. Uma destas qualidades foi o livre-arbítrio. Alguns dos membros do mundo espiritual decidiram exercitar essa liberdade e se rebelaram contra os desejos de Deus e contra a sua família de seres humanos. Todos os seres espirituais em rebeldia contra Deus e contra o seu povo são, de forma coletiva, os poderes das trevas. No entanto, a Bíblia distingue os inimigos espirituais de Deus no decorrer da história, que relata o desejo de Deus de ter uma família humana. A Bíblia descreve 3 destas rebeliões. O primeiro ocorreu no Jardim do Éden. Um dos membros do mundo espiritual queria sabotar o desejo de Deus de ter uma família de seres humanos. Na história bíblica, esta figura se aproximou de Eva em forma de serpente e a enganou. Mais adiante, na Bíblia, rótulos tais quais Satanás, um termo que significa adversário, e diabo, um termo que significa caluniador ou difamador, viraram nomes para este rebelde original. Mais tarde, na história bíblica, alguns dos filhos de Deus celestiais se rebelaram. Eles trespassaram a fronteira entre o mundo espiritual e o físico. O livro curto de Judas descreve o pecado deles. Não permaneceram sob as suas próprias posições de autoridade. A tradição da igreja passou a chamar, imprecisamente, esses filhos rebeldes de Deus de anjos caídos, com o intuito de descrever o estado de queda da santidade, ou de demônios, denotando a perversidade deles. Isso apesar do fato do Antigo Testamento jamais ter associado anjos ou demônios aos rebeldes de Gênesis 6, de 1 a 4. Por fim, chegou um momento em que os filhos de Deus, aqueles a quem foram incumbidas as nações após o episódio da Torre de Babel,
se tornaram bem corruptos em suas designações. O Salmo 82 inteiro representa o julgamento deles. Estas entidades territoriais formam a base dos príncipes sobrenaturais associados às nações em Daniel 10, bem como os principados, as potestades, as autoridades, os tronos e os poderes que Paulo descreveu em várias passagens. Por exemplo, Efésios 6, de 11 a 12. Todos estes termos falam de domínio geográfico, de modo que são adequados para descrever a situação que se desenrolou após Babel na história bíblica.